O que a gente acabou de calcular na parte 1 do vídeo foi então um vetor V, que eu vou colocar um M aqui para vocês lembrarem que eu estou falando da média. Então um vetor Vm, que ele era ΔX I dividido por ΔT mais ΔY na direção J dividido por ΔT. Veja que se você pegasse só essa parte aqui, por exemplo, ΔX por ΔT é o que a gente tinha em uma dimensão. Então você pode pensar assim, se você quiser, quando a gente está falando de duas dimensões, a gente tem duas componentes da velocidade. Entre aspas, a gente tem duas velocidades, uma na horizontal e uma na vertical. Mas o que a gente fez em uma dimensão era calcular um limite de quando esse ΔT ia a zero. E isso era o que a gente chama de velocidade instantânea. Então ela é o limite do ΔT tendendo a zero dessa expressão que está ali em cima. Então do ΔXi por ΔT mais ΔY por ΔT que multiplica J. Isso é uma forma de você pensar em o que vai significar a velocidade instantânea. Então quando eu estou calculando uma velocidade média entre dois instantes de tempo que estão praticamente encostados no relógio, entre aspas novamente. Então estou dizendo que você vai diminuindo o intervalo de tempo e no limite em que esse ΔT é praticamente zero, você tem a velocidade instantânea em duas dimensões. Só que a maneira mais correta de escrever isso aqui, ou vou dizer mais rigorosa, na verdade é um pouquinho diferente. Porque quando a gente escrevia em uma dimensão quem era a posição, a gente chamava aquilo de x. Isso aqui era em uma dimensão. Agora, em duas dimensões, a posição não é representada pelo x, ela é representada pelo vetor r. E do mesmo jeito que essa posição poderia variar no tempo, este vetor aqui também pode variar no tempo. Isso significa dizer que r de t ele vai ser, por exemplo, x de t na direção i mais uma y de t na direção j. Então você tem um movimento na horizontal descrito por esta função aqui e um outro movimento na vertical descrito por esta função aqui. Só que os dois acontecem ao mesmo tempo e é isso que vai dar vai produzir as trajetórias que a gente tem no lançamento de projétil, por exemplo. Então, usando esta lógica que está aqui na velocidade instantânea, a gente pode escrever o seguinte, então, isso aqui é o limite de ΔT tendendo a zero de R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Se vocês voltarem lá no começo, quando eu falei de limite a primeira vez, lá a gente tinha x de t mais ΔT menos x de t. Então fica totalmente análogo. O vetor não vem para criar dificuldade, ele vem para ser uma ferramenta para a gente fazer algumas contas em duas dimensões, como se estivesse fazendo uma conta em uma dimensão, né? E se você não entendeu exatamente o que é esse vetor aqui, né, o r de t mais ΔT menos r de t, é só voltar no nosso slide anterior,
que aqui eu tinha chamado de R e R'. Então eu poderia, ao invés de fazer isso, chamar isso aqui de R de t e esse aqui R de t mais ΔT. E aí, o ΔR, ele é a subtração dos dois, né? O R de t mais ΔT, que está aqui, que entrou no lugar do R', né? E aqui está o R de t. Então, esse cara que eu estou colocando aqui, ó, isso aqui é o ΔR vetorialmente. Então, isso aqui é o ΔR. Mas eu só botei o t ali porque agora esses vetores são uma função do tempo, né? Porque como a gente viu em uma dimensão, eu tenho situações, por exemplo na queda livre, em que a velocidade está constantemente aumentando. Então, se a velocidade está constantemente aumentando, quer dizer que no próximo segundo ela vai ser diferente do valor que ela tinha neste segundo. E aí por isso a gente tem que botar uma função aqui. Esse negócio vai ter que evoluir com o tempo, seguindo uma coisa como a gente escreveu aqui, né? Então, para ilustrar isso talvez de uma forma um pouco mais objetiva, o que acontece quando você lança um projétil, né? Eu vou fazer um rabisco aqui na mão, vamos ver se consigo desenhar mais ou menos o que eu queria. A gente lança um projétil e ele vai ter uma trajetória assim, né? Então o negócio sai daqui, tipo, você joga uma pedra nessa direção, ela vai subindo e vai indo para a direita. Se você está fazendo isso numa situação em que o atrito do ar pode ser negligenciado, o tempo que demora para subir aqui é o mesmo tempo que demora para cair para cá. E o que acontece é que aqui em cima, ó, a velocidade... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Aqui em cima a velocidade é só horizontal. Se a velocidade é só horizontal quando está aqui em cima, significa que essa parte aqui, ó, y de t é 0 e que essa parte aqui vai ter algum valor. Então, o lançamento de projétil em duas dimensões é um exemplo de uma situação em que você vai ter, nessa direção horizontal representada aqui, eu vou ter velocidade constante. Enquanto na vertical eu tenho aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, vetorialmente, a gente escreve ela como g, que vai ser menos 9,8, 9,8 na direção J. Então o que eu quero dizer com isso é que a gravidade só atua para baixo. Então quando você joga alguma coisa na horizontal, a velocidade horizontal dele não está mudando enquanto esse negócio está caindo. E é isso que a gente vai ver com mais detalhe agora. Então vamos começar com um conjunto de eixos novo aqui mais uma vez. Então, vou botar um eixo para cá e um outro eixo para cá. Y, X, e eu vou lançar um projétil aqui. Deixa eu usar a régua mais uma vez. Nessa direção. O que essa seta que eu estou desenhando representa? Isso aqui representa o vetor velocidade inicial. Ou seja, a velocidade inicial aqui tem as duas direções. Então, quando você lança esse objeto, o que vai acontecer é uma coisa
desse tipo aqui, sem essas ondulações que eu não consigo desenhar sem cometer esses erros na minha mão, mas vocês entenderam. Vai ser uma curva um pouco mais suave, alguma coisa assim. Onde mais que eu posso corrigir? Aí ficou um pouquinho mais razoável, mas esse aqui, ó, alguma coisa assim. Então esse objeto é lançado e tem uma posição especialmente importante que está aqui em cima. Vamos pegar uma régua para desenhar uma reta aqui para baixo e desenhar uma reta aqui para a esquerda. Essa posição de altura máxima ali, eu vou chamar ela de posição que tem o y máximo. Então o maior valor de y que o objeto lançado aqui vai ter ao longo da sua trajetória. E aqui eu vou colocar o xm, que não é o x máximo, ele é o x de quando a altura é a máxima, né? Então, se você preferir, esse ponto aqui, ele é o ponto xm ym, para não esquecer. Estou falando dessa pelota aqui. Então a gente pode buscar equações para encontrar essas posições de interesse nesse problema. Num caso como esse aqui, a gente também vai precisar saber qual é esse ângulo aqui. E agora, nesse exemplo, eu não vou mais ficar contando os quadradinhos, eu vou simplesmente usar coordenadas genéricas, né? Então vai ficar em termos dessas incógnitas. Por exemplo, o θ é um ângulo que em cada problema vai ter um ângulo diferente. A gente vai tentar entender aqui como que são construídas as equações que a gente usa. Então a primeira coisa é escrever quem que é esse V0. Então vamos começar aqui. O V0 é um vetor e ele tem que ter uma componente em I e ele tem que ter uma componente J, uma horizontal e uma vertical. Quem é a componente horizontal nesse caso aqui? Essa componente horizontal, vamos fazer em outra cor aqui ainda, vai ser a projeção desse vetor aqui para baixo. E em Y vai ser a projeção desse vetor aqui para o lado. Mas veja só que nesse eixo eu estou representando a direção Y e aqui a posição X. O vetor vai ter uma projeção em cada uma, mas o vetor velocidade é metro por segundo, se eu estou falando do sistema internacional. Então, por mais que eu esteja falando da componente naquela direção, não confunda os valores, por exemplo, de ym com a componente do vetor que a gente está falando aqui. São grandezas diferentes, que neste caso apontam na mesma direção. Então, ó, se você olhar para esse negócio aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, quanto que mede essa altura aqui? Essa altura é o cateto oposto desse triângulo retângulo. Então, uma forma de obter isso aqui é a gente usar a função trigonométrica e usar o seno de θ. Então, V0 vezes V0, veja que aqui está sem a seta em cima. E isso significa que eu estou falando do módulo do vetor. Então vamos botar um lembretezinho aqui do lado. Se eu colocar só V0, isso aqui é o módulo do vetor V0. E se eu escrever só V0 assim,
Isso aqui é o vetor. Não confunda essas nossas notações. Então o cateto oposto é V0 vezes seno de θ, e o cateto adjacente, que é esse comprimento aqui, né? Enfim, que tá aqui, né? Ó, que está aqui na parte de baixo desse triângulo. Isso aqui mede V0 cosseno de θ. Aí alguns de vocês podem não lembrar de primeira como que eu vou saber quando que eu uso seno ou cosseno. Aí você pode lembrar de algumas expressões que eu vou escrever de novo aqui do lado. A primeira coisa é que o seno de θ ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se você pegar o triângulo e identificar os catetos, né? Então, este aqui é o cateto oposto e este lado que está aqui é o cateto adjacente. Aí fica fácil entender o que eu estou fazendo. Quer dizer que se eu sei o ângulo, eu posso calcular o valor desse cara aqui e o valor desse cara aqui. E a outra coisa que eu sei, que eu estou representando aqui nesse problema, é o valor da hipotenusa, que é o módulo de V0 nesse caso. Por isso, o que a gente está fazendo para obter essas expressões aqui é só pegar, vou fazer aqui para o seno, se você pegar esse cara aqui, tá? Vou continuar esse rascunho aqui para o lado. E a gente fizer o seguinte, então, seno de θ é igual ao cateto oposto, que é quem eu quero obter, dividido pela hipotenusa, que eu falei que é o módulo de V0. Ou seja, o nosso cateto oposto, ele é o módulo de V0 vezes seno de θ. E você pode fazer uma conta análoga para o cosseno e vai ver isso aqui que eu tô tentando mostrar para vocês. Dito isso, agora já podemos escrever quem é o nosso vetor. Deixa eu retornar para a cor preta aqui, que essa discussão sobre o seno e o cosseno a gente começou por causa disso. Então aqui eu tenho V0 é igual a parte horizontal mais a parte vertical. Então a parte horizontal aqui é o cateto adjacente e a parte vertical aqui é o cateto oposto. Eu estou escrevendo CA, CO para ficar o mais claro possível para vocês. Espero que funcione. Então quer dizer que V0 vai ser igual a V0 módulo, né? Lembra do que eu escrevi aqui no canto. A V0 cosseno de θi mais V0 seno de θ na direção J. E isso aqui é o vetor velocidade inicial que a gente tem. A velocidade inicial não é mais só um número. Ela precisa ter pelo menos duas componentes. Ou seja, isso aqui é V0x na direção I mais V0y na direção J. O detalhe agora é que a gente vai ter um tratamento diferente para horizontal e para vertical no lançamento de um projétil. Lembram da nossa expressão para posição? Pode ser S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Isso aqui é válido para quando tem aceleração constante.
O que acontece no nosso caso é que eu tenho em x, na horizontal, uma situação que eu não vou precisar dessa equação inteira. Então, na horizontal, a gente tem uma velocidade inicial, que é v0 cosseno de θ. A gente tem uma posição inicial, que nesse meu caso aqui eu estou colocando x0 igual a 0. E qual é a aceleração na direção x? Essa aceleração, como eu falei no slide anterior, ela vai ser o valor da gravidade, só que na direção menos j, porque a gravidade, do jeito que a gente está representando, ela aponta para baixo sempre. Então quer dizer que essa aceleração em x é 0. Ou seja, na horizontal eu não vou precisar desse termo aqui, ó, que tem a aceleração. Já na vertical, eu tenho, além de uma velocidade inicial, aqui é x, tá? Além da componente v0y, que é v0 seno de θ, eu tenho um y0 que é 0, só que eu tenho uma aceleração que eu vou chamar de AY, que ela vale menos g, onde o g vai ser o valor de 9,8. Mas por enquanto eu vou deixar o g. Então, como que eu escrevo esse vetor r de t? Ele vai ter duas componentes, como a gente vinha falando, uma com o versor i e outra com o versor j. A expressão geral para o movimento é aquela, S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Só que, na horizontal, como eu acabei de falar, a gente não tem aceleração. Então, esse termo aqui, ó, não consta para a gente na parte horizontal. E quem é a posição inicial na horizontal é 0, porque o x0 vale 0. E esse v0, para a gente, vai ser v0 cosseno de θ, porque é a componente horizontal da velocidade. Ou seja, isso aqui fica v0 cosseno de θ na direção i. Ficou até muito longe aqui, ó. Vamos dar uma melhoradinha. Agora, na vertical, aí eu tenho uma situação um pouco diferente. Eu vou ter o S0 mais V0t, mas eu também vou ter o meio de AT ao quadrado, porque tem aceleração agora, que vai valer menos g. Então o S0 vale 0, o V0 vai ser V0 seno de θ, e no lugar da aceleração vai ser o menos g. Então o cara que vem aqui vai ser V0 seno de θ menos meio de g t ao quadrado na direção j. Então, relembrando, né, que esse cara entre parênteses aqui é o x, e esse cara entre parênteses aqui é o y desse vetor. Então, se eu estou falando de um plano como o da figura anterior aqui, ó, que eu tenho y na vertical e x na horizontal, então o vetor vai sempre precisar de duas coordenadas. No caso do r de t, se eu estou falando que ele é uma função do tempo, então aqui é uma função do tempo. Cometi um equívoco absurdo aqui, né? V0 cosseno de θ está no lugar desse V0, mas aqui tem que ter o tempo. E idem aqui.
seno de θ que multiplica o tempo. Então aqui é uma função horária do tempo, assim como aqui também é uma função horária, né? Uma função que depende do tempo. E o que eu faço com esse vetor se eu precisar calcular a velocidade? Lembram que a velocidade é a derivada da posição? Só que agora a nossa posição não é mais x, ela é r. Mas não tem problema, porque o operador derivada, que é esse cara aqui, funciona do mesmo jeito. Então o que a gente pode fazer, quando tem uma derivada aplicada em um vetor assim, a gente aplica a derivada em cada parte. Então aqui é dx dt na direção y, e aqui é dy dt na direção j. Por isso, da forma que a gente está escrevendo aqui em cima como função do tempo, né? Então o vetor velocidade para esse projétil sendo lançado, ele vai variar com o tempo de uma maneira que vai ser a derivada do que a gente tem lá em cima. E aí, para quem não estiver lembrando, como que a gente calcula a derivada? Então, se eu tenho uma função f de t, que é igual a k vezes t elevado a n, a derivada da função f de t com relação ao tempo, ela vai ser simplesmente kn t elevado a n menos 1. E aí é só identificar quem é o k, se houver, quem é o n, e a derivada dessa função vai ser só trocar os valores aí de posição, dar o tombo, entre aspas, no n, como a gente chama no jargão, né? Então o n cai para cá, o k continua ali como se nada tivesse acontecido, e o expoente vai ser subtraído de 1. Então, para calcular dx dt desse cara aqui, ó, que é a primeira parte do vetor, o v0 vezes cosseno de θ é uma constante. E eu tenho t elevado a 1. Então isso aqui é uma coisa do tipo k vezes t elevado a 1. Se o k está aqui, ele continua igual na derivada. Se o 1 está aqui em cima, ele vai cair e ficar multiplicando, mas alguma coisa multiplicada por 1 não vai mudar nada. E em cima vai ficar 1 menos 1, que é 0. E t elevado a 0, para quem não lembra, também vale 1. Então quer dizer que v de t vai ser v0 cosseno de θ na direção i. Estou fazendo a derivada desse cara aqui. E o segundo termo, aí eu tenho o tempo aqui, que pelo mesmo motivo da parte horizontal, a derivada vai ficar v0 seno de θ, né? Também é t elevado a primeira aqui nesse cara, né? Aqui está elevado a primeira. Só que eu tenho o segundo termo, que está menos meio de gt ao quadrado. Aí esse pode ficar um pouco mais estranho, então vamos fazer com calma aqui do lado. Se eu quero derivar com relação ao tempo menos meio de gt ao quadrado, o 2 vai cair, mas 2 vezes meio vai dar 1. Então isso aqui dá menos, o g é uma constante, eu só repito. Então dá menos g vezes o t elevado a 2 menos 1, porque eu vou botar o 2 aqui, menos 1 aqui. Então t elevado a primeira, né? Que quando o t está elevado a primeira, a gente habitualmente nem coloca. Então v0 vezes seno de θ menos gt. Então essa aqui é a velocidade do projétil em função do tempo. E aí veja que a parte horizontal dele, que está aqui, não tem o t, e não deveria ter mesmo. Porque quando eu jogo um objeto na horizontal, se não tiver nenhuma força, não tem ninguém empurrando ele, não tem nada dando velocidade para ele,
ele vai continuar com aquela mesma velocidade. Isso é um assunto que a gente vai discutir em mais detalhe daqui a pouco, né, em algumas semanas. Agora vejam só, a gente começou a falar desse problema do lançamento de projétil desenhando em verde no slide anterior. Esse cara aqui, ó, é o y, a altura máxima, e o x de quando o objeto ocupa a altura máxima. E por que isso é interessante? Porque o nosso vetor para a velocidade, v de t, ele é v0 cosseno de θi mais v0 seno de θ menos gt, que multiplica j. Então, quando eu atingir a altura máxima, naquele instante, a velocidade aqui vai apontar só para a direita. Ele não está nem subindo nem descendo por um instante de tempo, um intervalo de tempo muito curto. Então o que a gente pode notar é que para isso acontecer, esse cara aqui tem que ser zero. Então o que é necessário para esse cara aqui ser zero? V0 seno de θ menos GTm. Por que eu estou botando esse m aqui? Porque isso aqui é o tempo em que a altura máxima é atingido. Para esse cara ser zero, isso aqui vira uma equação para a gente. E aí então quer dizer que o V0 seno de θ é igual a G vezes Tm. Esse m ficou parecendo uma massa e não um índice. Tm, o que significa dizer que o Tm, dividindo pela gravidade dos dois lados, é igual a V0 sobre G, que multiplica seno de θ. Então, ó, se você conhece a gravidade e o valor da velocidade inicial, o módulo dela, dá para calcular quanto tempo esse negócio vai subir, quanto tempo demora para ele chegar no ponto máximo da altura. E aí é um bom exercício também você parar para fazer análise dimensional desse cara aqui, ó. Então, se eu tenho um tempo, eu gostaria que esse tempo é medido em segundos, né? Eu preciso que esse tempo fique com unidade de segundo, se você quiser pensar assim. Aí, se eu estiver medindo uma velocidade que é metro por segundo, dividindo pela gravidade, a gravidade é medida em metro por segundo duas vezes. Então veja só, metro e metro vai embora, esse segundo faz esse quadrado ir embora, e isso aqui vai ter então dimensão de segundo. O que está dividindo a fração de baixo, você pode, entre aspas, passar ele para cima. Então faz sentido a nossa análise dimensional. Segundo é a mesma coisa que segundo, como deveria ser. Então agora a gente tem uma expressão para esse tempo, faz sentido voltar aqui no desenho para olhar mais uma coisa. Eu quero saber agora quem é este vetor aqui, ó. Quem é o vetor R de quando a altura é máxima. Esse cara verde aqui. Não dá mais para usar esse desenho, né? Já está bem cheio. Aí você poderia ficar procurando no gráfico uma maneira de fazer esse desenho, mas tem um jeito mais fácil. Você precisa olhar para quem era o R de t nessa forma que está escrita aqui, ó. Vamos lá começar com um slide novinho usando ele. Então, R de t
é V0 cosseno de θ, que multiplica o tempo na direção I, mais V0 seno de θ, menos meio de gt ao quadrado na direção J. E agora, o que a gente obteve no slide anterior foi o tempo que demora para chegar na altura máxima, que deu V0 sobre G, que multiplica seno de θ. Então o que a gente vai fazer é pegar esse cara aqui e substituir ele aqui e substituir ele aqui. O que significa que a gente vai estar calculando o R de Tm. Então, qual é o vetor R quando a altura é máxima? E para fazer isso é só substituir esse cara aqui. Então, onde tem o tempo, a gente vai trocar por V0G seno de θ. Então, no primeiro caso vai ficar V0 cosseno de θ, que multiplica V0 seno de θ, seno, dividido por G. Isso na direção I. Mais, esqueci de novo que aqui tem um tempo. Mais V0 seno de θ, que multiplica V0 seno de θ dividido pela gravidade, menos meio de G V0 ao quadrado sobre G ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ, e isso aqui é na direção J. Ficou uma coisa meio feia e grande, mas é meio fácil dar uma arrumada nisso aqui. Primeira coisa é que eu tenho V0 duas vezes, aqui e aqui. Então, eles estão sendo multiplicados, eu coloco V0 ao quadrado. Então, V0 ao quadrado sobre G, que multiplica seno de θ, cosseno de θ. Isso na direção I. Mas, aqui nesse segundo termo, eu também tenho V0 aqui e V0 aqui. Então, V0 ao quadrado, só que agora eu tenho seno e seno. Então, seno ao quadrado de θ, a gravidade vai estar aqui dividindo, menos gravidade dividido pela gravidade ao quadrado. Então, vai ficar V0 ao quadrado sobre 2G. Certo? G some esse G aqui. Vamos apagar. Some esse G, some esse 2. Então fica V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G, que é o que eu coloquei ali. E isso aqui multiplicado ainda pelo seno ao quadrado. Na direção J. Então olha que maravilha, você tem aqui dois termos idênticos, né? Então dá para fazer essa subtração. Então esse termo aqui vai ficar só V0 ao quadrado sobre G, que multiplica seno ao quadrado de θ na direção J. Esse aqui eu vou só copiar ele de novo. V0 ao quadrado sobre G, seno de θ, cosseno de θ. Estamos continuamente falando de quem é o R de Tm. Então ele é um cara com essa forma. Opa, faltou um I aqui. Então este cara aqui, ele corresponde àquele XM que no desenho lá atrás está em verde. E este cara aqui corresponde ao YM. Vamos só voltar lá um minutinho para ver quem que era. O YM está aqui, é a altura máxima da trajetória,
E o xm é a posição horizontal quando a altura é máxima. Ele não é o x máximo. E o que a gente pode ver é que esse x máximo que está aqui, apesar do meu desenho não representar isso perfeitamente, isso aqui é o que a gente chama de alcance. E o alcance ele é o dobro desse x máximo. Porque como a subida e a descida aqui são simétricas, o que eu quero dizer com isso é que o tempo que demora para subir é o mesmo tempo que demora para descer. E a velocidade horizontal é constante, porque a velocidade horizontal ela é apenas v0 vezes cosseno de θ. Ela não está dependendo do tempo como depende a parte em y. Essa aqui tem o tempo, nessa aqui não tem. Então o que acontece por causa disso é que esse nosso cara que está aqui corresponde à altura máxima. E esse aqui, se eu multiplicar ele por 2, vai dar quem é o x, o alcance. Então o x máximo dá v0 ao quadrado sobre g, que multiplica seno de θ cosseno de θ. O y máximo dá, v0 ao quadrado sobre g, v0 ao quadrado sobre g seno ao quadrado de θ. E aí o que eu chamei de alcance antes ali é 2xm. Então quer dizer que o alcance vai ser v0 ao quadrado sobre g, que multiplica seno de θ. Esqueci justamente do 2 que eu queria escrever. Só que eu vou botar o 2 aqui no meio. Seno de θ cosseno de θ. E por que estamos fazendo isso? Porque isto aqui a gente consegue manobrar ele mais um pouco. Se vocês se lembrarem de algumas expressões trigonométricas, a gente tem uma delas que é que o seno de dois ângulos, por exemplo, de A mais B, é igual a seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Agora suponha que eu tenha então seno e seno de θ mais θ. Então isso vai dar seno de θ cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ, que é a mesma coisa que 2 seno de θ cosseno de θ. Note que este cara aqui é o mesmo que está desenhado aqui em cima. O que quer dizer que esse 2 seno de θ cosseno de θ, eu posso trocar ele por seno de θ mais θ, ou dizendo de outra maneira, por seno de 2θ. Então, reescrevendo a expressão para o alcance, o que a gente tem é v0 ao quadrado sobre g, que multiplica o seno de 2θ. E o seno tem uma propriedade que ele é sempre maior do que menos 1 e ele é sempre menor do que 1. Ele fica nesse intervalo aqui. Então, o que a gente pode fazer com isso é pensar em qual é o maior valor que o seno de 2θ pode ter. E o maior valor do seno de 2θ vai ser 1. Só que quando o seno de 2θ for 1, qual deve ser o ângulo que está aqui? Deve ser 90 graus. Então o ângulo que a gente está procurando, o 2θ,
tem que dar 90 graus, o que significa que o θ é 45. Então o que esse θ igual a 45 graus significa? Significa que quando você vai lançar o projétil do jeito que a gente representou aqui, se esse θ for 45 graus, o negócio vai o mais longe possível com aquela velocidade. Se você aumentar a inclinação, fazendo uma outra cor que eu não usei aqui ainda, vermelho, então ele pode fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Ele vai subir mais alto, mas ele vai cair mais perto. E se você atirar ele com um ângulo mais baixo, mantendo a mesma velocidade em módulo, então ele vai por baixo aqui e vai cair em algum lugar por aqui, e também vai tocar o chão numa posição que é menor do que esse R que a gente colocou aqui. Então esses exemplos que a gente fez ilustraram a obtenção de uma equação que poderia nem requerer o uso de vetores, né? Mas a gente construiu o vetor posição, que é este cara aqui, ó, mais uma vez. Derivamos ele para obter a velocidade, né? Que é o que a gente obteve aqui. E fazendo operações com as componentes desses dois vetores, a gente encontrou esse parâmetro de interesse para o lançamento de um projétil.